Olá pessoal, sou Fábio Henrique, consultor financeiro da Ponto de Equilíbrio Consultoria Financeira. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre margem. Margem de contribuição, margem de lucro, que é um assunto muito polêmico. Normalmente quando eu chego num cliente pela primeira vez, a primeira pergunta é: Fábio, quanto eu cobro? Fábio, qual é a margem que eu aplico? Fábio, encontre uma margem onde eu coloque todos os meus produtos. Veja, primeira coisa que é importante deixar muito claro: preço de venda. Quem dá o preço não é você, é o mercado. O mercado ele já atua ali, o cliente está disposto a pagar um certo valor e você vai trabalhar dentro disso. Algumas empresas cobram um pouco menos, outras na média, outras mais, mas é complicado você estabelecer uma margem fixa. Então você vai vender caneta, aí você faz o custo, você chega na conclusão que sua caneta custa R$1. Ah, eu vou colocar 30%, aí você vai vender R$1,30. Será que o mercado vende R$1,30? Será que o teu cliente não está disposto a pagar R$1,90? Ou seja, se ele só quiser pagar não dá, sai fora do mercado, tenta mudar seu processo. Então margem não pode ser algo fixo, tá? Tem que ser algo volátil e sempre atento ao mercado e aos seus concorrentes. Bom, aqui é um caso real, o cliente ele estava com ideia de aumentar o faturamento dele, mas ele estava preso a algumas margens. Olha, a vida inteira eu trabalhei com margem de 18, 17, 20, a mercadoria não pode custar mais de 75% do meu preço de venda. Tá, vamos entender o que acontecia aqui. Então ele lá naquela estrutura antiga, o que acontecia aqui? 18% sobrava para ele, que é sobre o preço de venda, só que não era suficiente em reais para arcar com os custos fixos. O que acontece aqui? Vai quebrar, não tem como. Isso aqui explode a empresa, porque alguém está bancando isso aqui. E aí você vai fazendo um fluxo projetado, uma hora você vai explodir. Por enquanto ele está pegando dinheiro no banco, cobrindo esse déficit. Mas isso aqui não existe. Então, qual foi o objetivo nesse projeto? Vamos tentar diminuir um pouco o preço de venda de alguns produtos que têm giro. Com isso, obviamente, você veja aqui que o custo da mercadoria vendida subiu. Obviamente, se eu baixo o preço, ele representa mais no meu preço de venda. Mas o que sobrou em real foi maior e a margem diminuiu. Quando ele viu essa margem de 13%, ele quase surtou. Você tá louco? 13% eu vou quebrar. Eu mostrei para ele, 13% te deu R$32 mil. Com R$32 mil foi o primeiro mês que você conseguiu ter R$2 mil, porque você pagou 30%, certo? Olha aqui, melhor ainda, tudo bem, aqui ele aumentou um pouquinho a margem, 15%. R$35 mil. Então veja, o que é importante ficar pro resto da vida? A gente não paga conta com margem, a gente paga conta com real. E margem está atrelada a volume. Margem sem volume não significa nada. E volume depende da margem. O hipermercado, por exemplo, trabalha com uma margem pequena, 3, 4%, mas eles vendem milhões. Então essa margem é suficiente. Porque na verdade, o que é certo? O que é certo e errado? Não tem certo e errado. O que tem é que o que me sobra aqui tem que ser suficiente para cobrir os meus custos fixos, obviamente, e gerar resultado. Certo? Então eu acho que deu para vocês entenderem a questão margem de contribuição. Só para finalizar, o conceito de margem de contribuição, para muitos que não sabem, é receita menos custos variáveis, comissões, prêmios, combustível, visitas, impostos e menos o custo da mercadoria vendida. O que te sobra a gente chama de margem de contribuição. Por que tem esse nome? Porque é a margem que contribui para você pagar todos os outros custos da empresa. Todos. Você, seu salário, aluguel, luz, telefone, funcionário. Então, deste valor aqui, é o máximo que a sua empresa pode custar. Se acontecer o contrário, acontece isso aqui. E aí provavelmente você vai começando a captar recursos fora, aí esses recursos têm uma parcela mensal, que a gente chama de despesa financeira, ela levanta o quê? O custo fixo. Aí vai piorando, a cada dia vai piorando a coisa, até o momento que a empresa pode vir a ruir. Então fique atento à margem.